Prezados irmãos, recordar é também viver. Numa das minhas falas, nas primeiras reuniões que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu falei para o público: eu sou feliz com meu esposo, com meus filhos, mas sou felicíssima por ser espírita. Sem a doutrina espírita, não há compreensão para que a vida se torne verdadeiramente felicidade para o ser humano. Já porque ninguém é perfeito, todos nós temos dificuldades, e principalmente na comunicação, na convivência, dentro do lar, especialmente dentro do lar, existem dificuldades, embora exista o amor. E nós acreditamos que o amor é a força poderosa, é a alavanca que nos impulsiona à perfeição. E dentro desta mensagem de amor, não poderia deixar de ser, nós nos lembramos de Jesus, o Mestre Maior. Quando ele se referiu, perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro por 3 vezes respondeu: sim, mestre, eu vos amo. Então vá e apacente as minhas ovelhas. Nós precisamos nos lembrar sempre da mensagem de Jesus em toda a sua existência, desde a simplicidade da manjedoura até o seu infinito amor no cimo do Gólgota. Depois de tantos sofrimentos e maldades, Jesus orou: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Meu Deus, os séculos se passaram, nós já estamos envelhecidos pela dor, pelo desencanto, pela falta de experiência de Espírito Eterno provisoriamente no corpo físico. Razão porque nós buscamos a doutrina espírita como luz, como entendimento, como razão de amor e de perdão. Porque se você convive comigo, não existe acaso nas sábias e amoráveis leis de Deus. Então, essa criatura merece o meu entendimento, a minha compreensão. Se eu não tenho capacidade ainda de amar como Jesus nos pede, pelo menos a compreensão, pelo menos o respeito. Todos nós merecemos respeito e todos nós devemos respeito. Ainda pensando na mensagem do Cristo, nós vamos encontrar a vinda de Kardec. Lembrando Jesus quando disse: eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador para que ele fique convosco por todos os tempos. Então, uma pessoa única jamais poderia viver para sempre no corpo físico. E Jesus pediu a Kardec que viesse continuar a sua obra. Jesus não foi entendido, Jesus foi maltratado, foi perseguido, injuriado. E Jesus ainda, depois de tudo, manda a sublime mensagem que chama-se Doutrina dos Espíritos. Nós devemos muito a Allan Kardec pela sua coragem, pela sua dedicação, com tanta sabedoria que podia se empolgar com o mundo, com os lucros passageiros da terra. Ele se envolveu com a beleza da eternidade e da comunicação dos Espíritos, nos informando que somos eternos. A partir disto aí, os espíritas não têm preocupação com a chamada morte, mas deve se entender com a vida, ocupar-se da vida e não se preocupar com a morte, mas ocupar-se de viver dentro da simplicidade cristã, dentro dos cuidados da mensagem que Jesus nos trouxe e depois mandou Allan Kardec, já que a humanidade parecia entender melhor as coisas eternas da vida.
Então, a doutrina espírita hoje nos coloca numa posição de prestígio dentro da vida de sofrimento, que é o mundo materialista ainda, porque não segue a humanidade. Vamos dizer, o Brasil seria muita coragem falar a humanidade ou o planeta, não entendemos tanto disto, mas nós entendemos do Espírito. Nós sabemos um pouco da comunicação dos Espíritos, do amor que Jesus fez crescer nas nossas almas, ajudando, perdoando e servindo sem exigir. E nós vamos observar que o Brasil ainda não é um país verdadeiramente cristão, não é. Ele é cheio de religiões, mas não é um país cristão. E nós temos que nos preocupar, então, em sermos verdadeiramente cristãos, e só à luz da doutrina espírita nós conseguiremos alcançar esse entendimento que nasceu na manjedoura e depois veio nos trazer a mensagem do além-túmulo. Nós sabemos, então, que não começamos a viver naquele berço e nem vamos desaparecer naquele túmulo. O que ali desaparece é o corpo físico que nossos pais terrenos nos deram, mas o dono da vida, logo, o dono do corpo, é criação de Deus. Deus não criou nada descartável. Então, nós somos eternos, não temos que temer a morte. Precisamos cuidar da nossa existência para que levemos uma bagagem melhor. Levemos uma bagagem feita dessa compreensão, desse entendimento, dessa solidariedade, da vida reta, para que não nos envergonhemos mais tarde nos planos espirituais, quando nós tomarmos consciência de que somos realmente eternos e temos deveres com as leis de Deus aqui na terra. Ninguém tem direito de dizer, eu não sabia, eu não conhecia as leis de Deus, não. Porque todos nós somos criados por Deus, como eternos que somos. Nós somos criação de Deus. Temos ali na alma, no profundo do mundo íntimo, a mensagem de Deus, os ensinos divinos, porque nós somos criados por Ele. Deus não faz mistério das suas leis, a não ser para poupar o equilíbrio do homem. É preciso que o ser humano cresça em compreensão divina, para que ele entenda a mensagem divina que não nos falta para nos manter em paz, em equilíbrio e ajudarmos os nossos semelhantes. Então, a felicidade que trouxermos na nossa alma, na nossa vida, não deve ser egoística. Nós devemos dividir todos os talentos que Deus nos concedeu para que alguém mais conheça a misericórdia do Pai, para que alguém mais entenda a vida pela mensagem de Jesus, que a luz da doutrina espírita é bem clara, é bem simples, ela se integra em você e você vai se reconhecer filho de Deus, com responsabilidade de transmitir ao próximo aquilo que você trouxe do mundo espiritual e não deixar o mundo terreno impedir o seu progresso. É preciso, então, que estudemos um pouco mais de doutrina espírita para clarear nossa mente, nosso entendimento e a nossa razão seja mais cristianizada. Dentro dessa caminhada, os mentores espirituais jamais nos abandonarão, porque os espíritos, como Jesus nos diz que Deus ajuda o homem através do próprio homem, todos nós somos mensageiros de Deus aqui na terra. No mínimo, todos nós somos tarefeiros de Deus aqui na terra. Não temos o direito de nos acomodar egoisticamente e deixar os nossos talentos espirituais enterrados. É preciso que eles se multipliquem em favor da nossa gente, do nosso povo. Quem mais recebeu, mais tem que se doar. E o espírita é o que mais recebe. O espírita não tem direito de dizer eu não sabia. Ninguém tem esse direito. E o espírita é o que mais recebe. São os tarefeiros da última hora. Somos nós os mais beneficiados pela mensagem
da doutrina espírita, porque ela tem lógica e a pessoa, lendo, entende, porque ele se integra na criação divina. E os mentores espirituais estão sempre atentos, procurando trabalhadores de boa vontade, para que seja multiplicada, então, as bênçãos dos céus na terra. O que é que você veio fazer na terra? O que estamos fazendo aqui? O que é que Deus quer de nós? Justamente isto. Deus permitiu que Jesus criasse o planeta Terra e nos mandou a todos seus filhos para aqui seguirmos aquela orientação, desde a manjedoura até o perdão último e a prece sincera que levanta o caído do caminho, a prece de amor, de perdão, de renúncia, de responsabilidade com Deus, ainda devolve saúde, ainda faz andar os paralíticos, porque Jesus está presente. O planeta pertence ao Cristo e nós não podemos perder outra vez esta caminhada de ascensão espiritual. Nós estamos vivendo uma bela, sublime reencarnação e nós não teremos outra oportunidade. Veio primeiro Moisés, veio depois Jesus, vem depois a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, codificada então pelo nosso homenageado da noite. Embora a nossa pequenez, nós queremos que Kardec sinta a nossa gratidão, sinta a nossa lealdade, sinta a felicidade que temos de ser espíritas, embora não sejamos aquele instrumento que a doutrina precisa e merece, mas somos nós que nos oferecemos, que se cumpra em nós a vontade do Cristo, à luz da doutrina espírita, porque só assim nós conseguimos entender Jesus, o seu amor, quando ele pede, dai de comer a quem tem fome, vestiu-os nus. Mas o que é que eu tenho a ver com a criança que está perdida ali na rua? Não é meu parente, eu nunca vi. Mas, pela doutrina espírita, ele pode ter sido o meu filho que eu o abandonei. E ele pode voltar depois, como meu filho me cobrando o abandono. Então, procuremos ajudar enquanto o problema está lá fora, para que ele não venha perturbar o nosso lar, a nossa paz um dia. E dentro dessa mensagem espírita, que é uma imensidão de ensinamentos, que a mente da gente fica cheia de informações e as palavras são pequenas, são pobres, porque nós também somos pequenos e somos pobres. Estamos precisando do amparo maior de Deus para que haja paz nos corações do povo brasileiro, para que haja alegria em nosso Brasil, para que haja responsabilidade com os dirigentes do nosso país e entendamos que o Brasil é a pátria do Evangelho e ninguém vai conseguir mudar este caminho. É o Brasil que vai justamente distribuindo as luzes do Evangelho, buscando nos corações e nas almas leais mais um trabalhador para a seara, porque ela é tão grande e tão necessitada de trabalhadores de boa vontade. É preciso que comece isso na nossa alma, no nosso coração, nas nossas decisões, na nossa vontade de servir, para que possamos, então, construir nossos lares como se fosse um santuário divino, onde haja sempre a compreensão, o amor, a fraternidade, e assim possamos ajudar as nossas crianças, ajudar os nossos jovens, como ouvimos, estão sem referenciais para o bem, para a dignidade de vida, para o respeito ao tempo que é um nosso grande companheiro, que nos ajuda tanto a melhorar a nossa alma, e nós precisamos então ser hoje melhor do que fomos ontem, quem sabe amanhã, depois de tantas mensagens espíritas, quem sabe nós possamos ter uma noite de paz, de luz, sono reconfortador, e amanhã despertarmos o corpo físico mais espíritas, e assim sejamos mais cristãos. Só pela doutrina espírita você vai entender Jesus em espírito e verdade, o Cristo vivo, o Cristo conosco, ajudando-nos a todos a seguir o caminho da ascensão espiritual. Muita paz, fiquem com Deus, uma boa noite, graças a Deus.